Hare Krishna, queridos Prabhu, Matayis, aceiten por favor minhas reverencias, Dandavat Pranam. Ah, eu não sou muito experto em Facebook, espero que se escute bem. Se tiver aí alguém que me possa dizer se se escuta bem, eu agradeço. E se não, esperamos entrar alguém. Então vamos cantar a invocação. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Om Namo Bhagavati Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasa Tato Jayamudirayet. Nashta Prayeshvavadreshu Nityam Bhagavata Shevaya. Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estão lendo do Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 14, verso 11, por favor. Se alguém me disser se se está ouvindo, poder me confirmar que eu coloquei um outro microfone aqui. Alguém poder colocar, dizer se se escuta ou se está mudo antes de eu prosseguir. Agradeço. Bueno, então vamos prosseguir. Bom, esperemos que se escute. A ver, vamos a colocar aqui, se escuta bem. Pronto, agora aguardamos. Bom, vou ir lendo então. Depois alguém me dirá. Vamos começar a ler aqui. Son imagined beings. Beings significa ok? Ok. Obrigado. Hare Krishna. Beans, me imagino que... Ah, tudo bem, obrigado. Velho não sabe muitas coisas. Verso 14, está aqui no celular. Tadvavan dahyamanayam sapatninam samriddhibhi prajavartinam bhadram te maya yukta manugraham. Tat, por tanto, Bhavan, sua bondosa pessoa, Daya, estoy leyendo en inglés, disculpe si tengo alguna cosa diferente parecida en la traducción. Dahya manayam, estando aflitos, sapadninam, das coesposas, samriddhibhi, pela prosperidade, prajavatinam, de aquellos que têm crianças, vadram, toda a prosperidade, te, a ti, mai, a mim, ayuktam, faça para mim em todos os respectos, anugraham, um favor. Portanto, você deve ser bondoso comigo, mostrando-me sua completa misericórdia. Eu desejo ter filhos. E eu estou muito aflita vendo a opulência de minhas co-esposas. Por realizar este ato, você se tornará feliz. Significado Srila Prabhupada no Bhagavad Gita, na atividade sexual para gerar filhos se aceita como correta, apropriada. A uma pessoa sexualmente inclinada apenas para o gozo dos sentidos, porém, não está certa. Não está no caminho correto. O pedido de Diti para seu marido por sexo não era exatamente que ela estava aflita pelo desejo sexual, mas ela desejava filhos. Devido a que ela não tinha filhos, ela se sentia mais pobre, inferior que suas co-esposas. Portanto, Kashyapa se supõe, era de supor que Kashyapa teria que satisfazer uma esposa genuína.
verso 12, pudieron leer más de un. Vartaryaptor umananam lokana vishate yashaha patirvavat vidho yasham prajayana anujayate. Una mujer honrada en este mundo por las bênçãos de seu marido y así, y un marido como tú, como você, vai se tornar famoso tendo filhos, devido a que tú estás destinado, você está destinado à expansão das entidades vivas. Significado, de acordo a Rishabhadev, a pessoa não tem que se tornar um pai ou uma mãe, a menos que tenha certeza que ele vai gerar filhos, que ele vai poder livrá-los das garras, né, dos grilhões do nascimento e a morte. A vida humana é a única oportunidade para sair deste cenário material, o qual está cheio de misérias, das misérias do nascimento, morte, velhice e doenças. Todo ser humano se le deve dar a oportunidade de tirar proveito desta forma humana de vida. E um pai como Kashyapa se supõe que estaria gerando bons filhos para o propósito da libertação. Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukhaṁ Karoti Vachalam Pangun Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Guru Dinatarinam. Entonces temos dois significados que me pediu para Vyoma para ler dois. Então, num significado, não, Prabhu para Vyoma, num significado nós temos uma pessoa que, mesmo tendo um corpo material, com órgãos sensoriais, o interesse não era tirar o melhor benefício do prazer dos órgãos sensoriais. Mas o argumento de Diti aqui é que ela estava vendo felizes as irmãs e que tinham filhos. Isso é normal, mesmo na história de Duryodhana, porque Kunti teve primeiro os Pandavas, nasceu Yudhishthir, é dito que Gandhari ficou tão mal com isto que bateu no estômago, no ventre dela, para abortar, porque o primeiro filho seria o rei, e não seria, né? Então, Gandhari é tipo, assim como Mandodari, a esposa de Ravana, é tida como uma mulher exemplar na cultura védica, em toda a sua perfeição de castidade, conduta, seriedade e tudo mais. Esta necessidade, essa tendência em relação com filhos, né? E a necessidade de que, porque os filhos são expansões do corpo, né? Principalmente da mãe. Embora o pai ponha semente, como se diz, o corpo é criado por todas as substâncias da mãe, o que come a mãe, o corpo da mãe. Então, é uma continuidade, uma continuação, porque a mãe vai morrer em velhice e o filho vai ficar, teoricamente, né? Se espera que o filho não morra antes que a mãe. Então, tudo isto representa deixar um legado. Tudo isto representa continuar a existência. A morte não seria um fim, num sentido, quando um bom filho está presente. Como diz Chanakya Pandit, Eke napi shubrikshena, que um bom filho é como uma boa árvore. Eke, mesmo que seja Eke, api, apenas um. Subrikshena, uma boa árvore, pushpitena, Sugandhina, que suas flores conseguem que toda a floresta fique perfumada. Ou também Chanakya diz, Eko Chandrasta Mohantis, uma lua apenas, ilumina toda a noite, milhares de estrelas não. Então, é tão importante o ponto da progenie, que todo o argumento de Arjuna no Bhagavad Gita, quando teve que ter a batalha, é que aqui os membros mais velhos da família, todos os
os homens assim que estabelecem, os professores, os gurus, os mestres, os membros maiores, os avós, todos vão morrer. Quem vai educar então os filhos, as mulheres, assim, vão se sentir inclinadas porque não vão saber exatamente que isto está certo, isto está errado. Isso é normal. Mesmo antes de nós encontrarmos Prabhupada, nós não sabíamos o que estava certo ou estava errado, né? Então, comer qualquer coisa, intoxicar-se, sexo ilícito, normal, né? Então, a presença dos gurus era tão importante que Arjuna falou, a sociedade vai ter um caos. Nirakam niyatam narakem vaso. Que as pessoas que desviam outros destes princípios do que é correto moram no inferno. Aqueles que destroem a tradição familiar, niraká, vão para o inferno. E mesmo se a pessoa não acredita muito no inferno, ainda assim, a mente fica poluída, a mente fica infernal. É dito que uma mente que pensa que o guru é uma pessoa ordinária, com defeitos ordinários, é uma mente de um habitante do inferno. Um intelecto. O intelecto que pensa que a deidade é feita de pedra, de mármore, é uma mente do inferno. Então, às vezes, nós temos que sofrer uma mente infernal. E muitas vezes por ter desviado outras pessoas do caminho do Dharma. Então Arjuna diz, Nirakanyata, Narakenyatam vaso. Anutitya Shushushuma. Eu ouvi falar isso. Eu ouvi falar como a pessoa se estraga até a consciência. Então, aqui, Diti, claro que Diti precisava fazer tudo isto, porque sabemos a história. Narayan tinha dado a bênção a Jai Vijay, que eles nasceriam como asuras, como demônios. E para isso teria que ser também, para ser inimigos de Vishnu, né, tinham que ser no começo da criação. E teriam que lutar contra os semideuses. E Andrade, Angate, Vishnu, se diz que os semideuses são partes do corpo, Anga, de Vishnu. Então alguém teria que perseguir os semideuses, infernizar os semideuses. Assim como um pai se preocupa se alguém persegue os filhos, né, para destruí-los. Então Vishnu, eles se tornariam inimigos de Vishnu. E Vishnu teria que aparecer. Indrari Vyakulan Lokam Hridayanti Yuge, para eliminar os que são inimigos de Indra, especialmente invejosos. Se diz que Asura significa ateísta invejoso. E inveja é uma qualidade demoníaca, né? Isso desde o começo do universo. Não é coisa recente. Então, Indrari, os inimigos de Indra, né? Porque Indra é o administrador principal, tipo o presidente do templo. Então, quando as pessoas ficam com muita inveja e querem destruir, não é muito bom, porque o presidente do templo representa, digamos, um exemplo, né? Representa o GVC, que representa a ISKCON, que representa a Prabhupada, né? Então, por isto, temos que ser sempre cuidadosos em controlar a inveja e a raiva e essas coisas. Não é que não possamos pensar o que está certo e errado, isso é diferente. Mas quando está misturado com sentimento destrutivo, aí é um problema. Então, neste verso, Diti realmente não é a única filha de Daksha. São muitas filhas de Daksha, 27 nakshatras. Mesmo a mãe de Garuda é irmã de Diti e Aditi. A mãe de Kaliya é irmã da mãe de Garuda. A mãe da cobra Kaliya. Então o que acontece? Aconteceu algo parecido. Que a mãe de Garuda, o filho não nascia. E as serpentes já tinham nascido. E ela estava muito afetada por isso também. Se afetou, assim como Diti aqui, vendo os filhos de Aditi, se sentiu afetada. Então, eles, aqui no verso seguinte, bom, então este é um ponto importante. Claro que tinha que ter co-esposas,
Como por exemplo, Indra, eram os Prajapatis. Os Prajapatis tinham que povoar o universo. Até Kashyapa era pai de Garuda. Né? É, Kashyapa é o pai de Kali até. Então, cobras, pássaros, né? Porque tinham que colocar, se diz que quando tem a dissolução, todos os seres entram em Vishnu depois do dia de Brahma, na noite de Brahma, e de quando acorda Brahma, todos os seres são manifestados, Bhutva, Bhutva, Praliyate, Srila Prabhupada sempre mencionava que se manifestam uma e outra vez, é como uma longa noite de dormir, e depois, de acordo aos seus desejos e a situação da última destruição, tem diferentes corpos. Então agora Brahma está acordando todo mundo, todas as almas, através de seus filhos. Brahma tinha 7 filhos mentais, Saptarishis. Os Kumaras também são filhos de Brahma. Só que os Kumaras não aceitaram o casamento. Os Kumaras decidiram ser brahmacharis. E aí então deu todo esse problema que ficaram crianças, foram para Vaikunta, e aí que os porteiros Jai Vijaya não sabiam que eram grandes sábios, e os 4 Kumaras amaldiçoaram, e aí esta história começa. Realmente tudo é o mesmo pai que Brahma com seus filhos mentais. Né? E aí vem Daksha, né? E daí nascem todos. Brihaspati se vai tornar o guru dos devas de Aditya. Aditya é o sol, Surya. Suras são os devas. Surya é o principal dos devas, dos suras. Asuras, né? Então, também vão ter um guru. Krishna diz no Bhagavad Gita, entre as pessoas inteligentes, eu sou Ushana. E Ushana é o guru dos demônios, dos asuras, não demônios, os ateístas, asuras. Demônio no sentido, até asuras. E é Vênus. Então, todas estas, a história da astrologia, dos Vedas originais, é toda uma questão de guerra entre esses dois grupos. Marte surge para defender Bhumi. Bhumi é a mãe de Marte, Bauma, a terra, para que os demônios, porque os asuras queriam conquistar. Sempre as guerras são conquistar terra, território, né? Então, soldado significa defender o território. Então, desde o começo, os arquétipos do desejo, do poder, de conquistar territórios, de aceitar ou não aceitar as autoridades, como os asuras que não aceitaram. Quando Vênus ou Shukracharya ia se tornar guru dos asuras, Brihaspati, que depois é Júpiter, disse para Shukra, Acharya, não aceite eles, porque eles não vão te aceitar depois. Essa é a natureza dos asuras. Eu não aceito. Não acredito, não aceito, ninguém manda em mim. Então, de alguma maneira, essas são características muito bem descritas por Krishna no Bhagavad Gita. E todo o processo da consciência de Krishna é mudar a consciência. Quando o Pujari está na frente das deidades, ele tem que oferecer uma oração no banho, na hora de dar banho à deidade. Eu fui muitos anos Pujari em Nova Gokula. Desculpe. E eu lembro que antes de começar a puja, eu tinha que falar para a Radha Krishna, ou Gornitai, ou Shalagram. Meu querido senhor, eu sou teu inimigo desde tempos imemoriais. Desde o começo da criação. Porém, agora, por uma inimaginável boa fortuna, eu posso mudar isso. Eu encontrei encontrei um guru, pela misericórdia do guru. Eu posso retificar essa consciência. Bhakti Hinam Mantra Hinam Kriya Hinam Janardana Mayadevam Paripurnan. Por favor, mesmo que eu não tenha devoção, mesmo que eu não tenha conhecimento, por favor, aceite esta puja, purifique minha mente. E depois o pujari ainda tem que fazer a puja tudo na mente, antes de tocar com as mãos nos ingredientes do banho. Para que tudo isso? Porque a mente
E o intelecto é o que nos leva a rejeitar. Quando está no modo da paixão, Prabhupada diz no capítulo 16, a mente no modo da paixão, a pessoa no modo da paixão se zomba das instruções dos santos, zomba dos santos, desobedece ao Guru, como os Asuras fizeram com Shukracharya. Essas são as bases da vida demoníaca. Então, não é que vão surgir chifres e coisas assim como os demônios, ou vamos ser horríveis, aspecto, não. O intelecto, a mente tem que ser mudada. Então, um pai dá uma oportunidade, já o verso seguinte, então vemos que Diti não era o tema, o problema dela não era desejo de ter satisfação dos órgãos genitais. Não era isso. Não era tão assim, vamos a dizer, praticamente igual que as espécies inferiores, né? Todos têm isso, mas quando um ser tem excesso e tem isso sempre, se considera inferior. Se considera mais parecido com os animais que com os humanos, né? Mas esses seres superiores eram os deuses, não eram os seres inferiores. Então, Diti, assim, isso se vê muito comum nesta cultura que às vezes a gente pensa que é a Índia, mas não é a Índia. Na Índia está cheio de pessoas terríveis, né? Mas a cultura dos rishis, a cultura védica, se vê muitos casos, né? Onde mesmo dentro da vida conjugal não existe sexo. Se vê muitos casos. E não é que existe separação, porque brigam todos os dias pela frustração de não estar tendo sexo. Não, não são seres inferiores. São seres superiores. Então eles não têm esse problema. Essa é característica de um bom nascimento. Um bom nascimento, né? A pessoa estar bem, pensando em outras coisas para a vida, em como contribuir, fazer seu dharma, adorar Deus, estudar as escrituras, meditar. São yogis. Isso significa yoga. Isso significa yoga. E nos versos seguintes é dito que se esperava que os filhos de Kashyapa trouxessem glória a Kashyapa, Muni, né? Então, até mesmo Kaliya depois trouxe glória porque se tornou transportador. Era irmão de Garuda. Kaliya e Garuda são irmãos. Então, Garuda sempre transportava Vishnu, mas não podia no rio Yamuna porque tinha uma maldição de um rishi que se Garuda aparecesse morreria, porque é uma história antiga. Então, Kaliya aproveitou e foi morar no Yamuna. E aí que depois teve o passatempo de Krishna matar, não matou, só castigou Kaliya. Diferente de Agasur. Agasur não tinha nada a ver com seres divinos. Kaliya sim. Kaliya filho de Kadru. E Kadru, irmã de Diti, irmã de Aditi, irmã da mãe de Garuda, que não me lembro o nome agora. São todas irmãs. Então Krishna não matou Kaliya. Claro, as esposas pediram. A partir de aí, Kaliya transportava Krishna no Yamuna. Assim, quando queria ir, subia em Kaliya e ¡yum! Era um bote daqueles rápidos que tem aí no Rio de Janeiro, não é? Daqueles rápidos, Skyjet, não me lembro, Jet, alguma coisa assim. Então, todos estes passatempos deixam entender a origem do divino e do não divino. Deva e Osura e Asura, né? E, porém, porque tinham que nascer os Asuras, Kashyapa Muni vai estar insistindo para Aditi que espere. Ele sabia que não era o momento certo. Ela podia ter esperado um pouco mais, só que o tempo dos semideuses é muito longo comparado com o nosso, né? Então, de alguma maneira, assim, vive muito mais, quero dizer. O nosso passa mais rápido, lógico. Mas realmente Diti não conseguiu esperar. Então, é dito, Prabhupada diz aqui, Guru Nasashyat, Mata Nasashyat, Pati Nasashyat, que não se torne um pai, não se torne uma mãe, não se torne um guru, não se torne um esposo, sino pode libertar do nascimento e da morte esses dependentes. Né? Então, obviamente que Diti não libertaria com conhecimento Hiranyakashipu nem Hiranyaksha.
eles poderiam ter escutado tudo, mas porque nasceram com qualidades demoníacas. Não adiantava. Eles só podiam mudar quando Vishnu os matasse. Então, isto é um ponto importante. Diti cometeu um erro, mas não faz mal, não fez mal. Senão Jai e Vijay nunca iam nascer e os Kumaras tinham expulsado eles do mundo espiritual. Eles tinham que nascer. E como demônios, porque eram 3 nascimentos como demônios, ou 7 nascimentos como devotos. Aí eles falaram, não, melhor nascer 3 vezes apenas, como demônios e voltar. Tinha que se cumprir, e Vishnu falou que assim seja. Vamos ter umas boas lutas lá embaixo, no ringue, na arena de luta. E realmente foi uma boa luta, né? Hiranyakashipu, Nishingadeva apareceu meio-dia e só matou Hiranyakashipu 6 da tarde. Então imaginem quantas horas lutaram, não é que apareceu e matou. Aí os devotos dizem, bom, por que o jejum é até a tarde se Nishingadeva apareceu meio-dia da pilastra? Mas realmente o que a gente celebra é a morte do Asura, né? Então, Haridaksha, tudo bom? Muito obrigado a todos. Opa, Haridaksha não lembra, um prazer. Então já estou quase acabando este tema, vou ler seus comentários, suas perguntas. Mas realmente a gente às vezes não consegue não tornar-se um pai, não tornar-se uma mãe. Por quê? Porque é difícil permanecer brahmachari, né? É difícil mesmo. Quando Sudama, né, vai falar com Krishna, encontra Krishna, Krishna diz, a pessoa se puder ficar brahmachari é melhor. Mas se não conseguir, pode fazer como você fez, né, controlando os sentidos, aceitar uma esposa. Né? Então é difícil permanecer brahmachari. Quando muitos devotos analisavam no começo do movimento por que sannyasis permaneciam e outros não permaneciam. Não é tão fácil essa escolha. Não é tão fácil. Comer, dormir, se acasalar e se defender são impulsos naturais, né? E ninguém pode não dormir, não comer, não se defender, mas Prabhupada diz, algumas pessoas podem não se acasalar, mas são poucas. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur é um exemplo, né? Simha Guru nunca fez sexo na vida, nenhuma vez, nem sequer derramou sêmen. Mas veja a potência, ele se tornou guru. Quando ele nasceu, até a guirlanda de Jagannatha caiu no bebê. Quando Bhagavati, a mãe de Bhaktivinoda Thakur, a esposa de Bhaktivinoda Thakur, chegou perto do carro do Ratha Yatra, ela podia, porque o marido Bhaktivinoda Thakur é uma personalidade totalmente respeitada, quase como governador inglês que morava nessa época, né? Em Puri. Eram muito próximos, inclusive Bhaktivinoda Thakur teve essa educação perfeita também da cultura inglesa, era cristão por muito tempo, né? Até ele ganhar o Chaitanya Charitamrita. E aí ele reviveu sua eternidade como uma das mancharis, né? Mas realmente a esposa colocou o bebê no carro e a guirlanda imediatamente se soltou do Senhor Jagannatha. E rodeou o corpo de Bhaktisiddhanta Saraswati. Então isso não só... A vida, se diz, são muitas vidas. Isso que os devotos chegaram à conclusão. São muitas vidas, para livrar-se totalmente dos desejos materiais, incluindo a ira. Krishna diz no Bhagavad Gita, aquele que chega no final da vida livre da ira e livre da luxúria. Kama Krodha Vimuktanam, livre, Vimuktanam. Ele tem mais facilidade para voltar ao mundo espiritual. Então, isto é como um treinamento, né? Mas, mesmo na vida de Grihastha, se a pessoa puder
não ter a filosofia de que enquanto eu tiver um órgão genital, eu tenho que ter atividade sexual, se ele pode entender que isso condiciona e vai demorar mais para que caia a guirlanda de Jagannatha em alguma vida, vai demorar mais para que tenha potência que tiveram os acharyas, porque mesmo os acharyas, né, casados e tudo, eles tinham muita força, mesmo os pais de Paramahamsa Yogananda. Paramahamsa Yogananda também era da Bengala, igual que a família de Srila Prabhupada. E ele diz, meus pais tiveram três, eu tive três irmãos, e foi as 3 vezes só que meus pais tiveram relação sexual. Então, essas almas, né, ou a fama de Paramahamsa Yogananda, essas almas, né, nascem de famílias que já têm capacidade yógica do controle dos sentidos. Então, isso é um punha, isso é um resultado de muita piedade, de muita inteligência, de vidas e vidas e vidas passadas. Mas a gente não consegue todo mundo ser assim, e por isso temos que aproximar nossos filhos a Prabhupada. Sim, a família de Prabhupada. Prabhupada e sua família. Isso é importante, porque na época védica esses pais eram como gurus, devido a sua capacidade de controlar os sentidos. Vacho vegan, manasa krodha vegan, né? Jiva vegan, udaropashta vegan. Mesmo grihastas podiam ser gurus, porque controlavam os sentidos, a ira, né? a língua, o que falavam, o que comiam. Controlavam, né? Não comiam qualquer coisa, não falavam qualquer coisa. Então, os pais eram o primeiro guru da pessoa. Inclusive a mãe é a primeira guru da pessoa, se diz. Né? Vande, né? Se diz que mataram a mãe. Né? Na Índia, a mãe, na cultura védica, a mãe é o guru. Depois se inicia com um guru. Né? Então, tudo isto requer Vacho vegan, Manasya Krodha vegan. Isso não é só para os brahmacharis. É para qualquer um. Sarvam apimam pritivim shashishyat. Qualquer um que queira educar discípulos ou filhos. Não há diferença. Tasmat putrams cha shishyas cha. Se coloca na mesma plataforma. Putrams cha shishyas. Filhos e discípulos, mesma categoria. Mesma coisa. Então, uma oportunidade. Mas se a pessoa não pode libertar os filhos, porque, obviamente, não há um controle dos sentidos, não há uma fé, não há punha, né? Devido a atividades passadas, algumas pessoas têm mais fé, e devido a atividades pecaminosas passadas, algumas pessoas não acreditam, não têm tanta fé nas palavras dos acharyas, né? Questionam. Mas, então, por isso, quando não se pode transmitir, porque não podemos instruir se não acreditamos em algo. Não importa se é filho, filha, discípulo. Pelo menos podemos não aceitar discípulos. Tudo bem, os filhos é difícil porque a pessoa tem desejo sexual, não vai estar fazendo qualquer loucura por aí. O melhor é casar-se, como o Prabhupada pedia, casem-se. E depois tem filhos, né? Isso não significa que a pessoa não é mais a pessoa. Então depende como ela seja, em pureza de outras vidas, conhecimento, fé, ela continua sendo assim. Mas agora tem um novo dever, que é o dever libertar os filhos do nascimento. Krishna diz, Janma Karma Chamedivyam, Evanjo Vetitatva, aquele que conhece minhas atividades, minha missão, minhas palavras, meu nascimento, ele não nasce de novo. Então, os pais têm que ajudar a que os filhos conheçam Krishna. E se o pai não pode, tem que orar muito para que o filho encontre um bom guru. Né? Que segundo o nascimento, Dui já. Dui, segundo, já, nascimento. Para que ele tenha muita fé no guru. Às vezes um filho é mais qualificado que o pai em devoção, em fé, em conhecimento. Não é que porque veio depois tem que ser o pai mais devoto que o filho. Nem sempre.
Então o pai, humildemente, ele precisa orar muito, né? Orar muito para Deus, para Krishna, por favor, cuide de meu filho. Amai, cuide de meu filho. Eu não tenho qualificação. Obviamente eu não vou ser guru, jamais. Mas tive filho, porque não tinha como não ter filho. Então, por favor, cuide de meu filho. Que tenha um bom guru, que tenha conhecimento, que tenha educação espiritual, que se ocupe em serviço devocional. Prabhupada diz que quando Krishna toca a flauta, no Krishna Book, os bambus, né, os pés de bambu ficam muito felizes, porque ven que seus descendentes, que são as flautas de bambu, estão na boca de Krishna no serviço devocional. Então, isso dá felicidade. Às vezes o pai não pode ocupar-se em serviço devocional, mas se o filho se ocupa em serviço devocional, se o filho é sério, se tem fé, e se controla os sentidos, evita a inveja, evita as críticas, criticar, evita os modos inferiores da natureza. E continua, o pai se beneficia enormemente, enormemente. Então nós conhecemos, entramos en contacto con esta filosofía, con estas verdades que Srila Prabhupada nos trouxe milhares de significados y palabras maravillosas, uma mais do que outra, até a vírgula nos livros de Prabhupada fazem todo um sentido espiritual, transcendental, uma vírgula mesmo, né? Porque separa no momento certo a ideia. Então, pelo menos se nós não temos tanta qualificação de outras vidas, e temos filhos, temos esposa, vamos orar muito, pelo menos para que eles possam, se não somos qualificados, pelo menos, como dizia uma devota mais Sudevi, muito ajuda quem não atrapalha. Quem não atrapalha, já muito está fazendo. Então, abanar esse foguinho de interesse de Bhakti em os dependentes, né? É muito importante e não atrapalhar, né? E orar muito a Krishna para que possam, e facilitar. A gente às vezes, porque não tem muita fé e tem muito ego, diz: de que serve você estar, sei lá, cantando assim um bhajan, se você depois faz isto, faz aquilo outro? Isso não é facilitar. Isso não é facilitar. O bhajan, o mantra, a associação com os gurus, com os sadhus, é dinheiro acumulado na conta eterna de quem pratica isso. Então vai facilitar. Algum dia, Prabhupada diz, quando tem bastante dinheiro na conta, a pessoa compra Krishna. Aí acabou todo o problema deste mundo material. Muito obrigado. Qualquer comentário, vou descer aqui a seta para ver as perguntas e as dúvidas, se tiverem, e aguardamos. Marcus Hanuman, Prabhu Guneshwara. É verdade que o único pedido do Guru que podemos rejeitar é o do casamento? Bem, não sei se você tem nome espiritual também, Hanuman, não sei se é Hanuman, enfim. He dito por Srila Prabhupada no verso Tadvidi Pranipatena Pariprashnena Shevaya, que o Guru conhece a natureza psicofísica do discípulo. O Guru é inteligente, senão não seria um Guru. Não é qualquer um que se torna um Guru. Se o Guru diz algo, é porque sabe que vai ser bem para seu discípulo. Agora, claro, nós somos almas com livre-arbítrio. E por esse livre... Obrigado, Matas Ramanti. Com esse livre-arbítrio sempre podemos rejeitar. Dizer não, ou essa ordem. Mas eu já vi casos, tenho 50 anos, o ano que vem, no movimento Hare Krishna, e realmente vi casos que o discípulo Brahmachari falava não. Alguns anos depois se casou-se,
e com uma pessoa que era muito menos qualificada e sofreu muito. Muito menos qualificada que a que o guru tinha escolhido para ele. Claro, nós somos complicados nossas naturezas. Prabhupada mesmo caçava os devotos no sentido de não queria sexo ilícito, né? E dizia, não, todos vocês têm que casar-se. Né? Ou tomam sannyasi ou se casam. Né? Ou tomam, não podem ficar por aí, no meio, caminho meio. Brahmachari também pode, lógico. Mas Prabhupada viu que se separavam todos depois. Então Prabhupada disse, eu não caso mais ninguém. Que se juntem por conta deles. Que se juntem por conta deles. Se dá certo, dá certo. Se não dá certo, não é problema meu. Ele não falou isso, mas falou, eu não me meto mais nisso. Isso ele falou. Eu não caso mais ninguém. Porque viu nossa natureza ocidental, nossa tendência é trocar de companheira, companheira e companheiro. Essa é a nossa tendência. Nós não temos a educação que teve Prabhupada, família, Vaishnava, nem Paramahamsa Yogananda, nem Gorgovinda Maharaj, que teve 7 filhos e ele falou, eu tive sexo na vida 7 vezes, só. 7 filhos, pronto. Nós não somos mlechas, né? Receber misericórdia do Guru não significa que não somos mlechas. Haridas Thakur nunca esqueceu, nunca passou pela frente dos templos dos brahmanas, porque nunca esqueceu, eu nasci mlecha e yavana devido a que na vida passada devo ter feito algo errado. Claro, não tinha feito nada errado, só tinha roubado as vaquinhas, os becerros e os vaqueirinhos, né? Mas foi errado, definitivamente. Né? E aí ele teve que nascer como, né, Haridas Thakur. Mas, realmente, nós temos que ser humildes. Né? Se o Guru é um amigo, porque se diz nas escrituras, Guru Saurida, Saurida, o Guru é um amigo, não é só... Né? O Guru Saurida, Surida, um bem-querente, Sauridan, e um amigo. Um bem-querente carinhoso. Então a pessoa tem que conversar bem. Por que, que o Guru quer que eu me case? É bom ter uma conversa. E se o Guru apresentar argumentos das realizações que ele tem sobre minha natureza como discípulo, ele sabe por que está falando isso. Mas, claro, sim, na realidade só se pode rejeitar o Guru quando ele, como o caso de Bali Maharaj, que o Guru falou, não, você não pode, não tem que adorar Krishna. Tem um livro da época de Chaitanya Mahaprabhu, que foi escrito por Narahari Chakravarti, Narahari, um dos associados, sobre como muitos gurus se desviavam no sentido de rejeitar o serviço devocional, rejeitar Krishna. E aí sim, o discípulo podia rejeitar. Mas este é outro tema. Mas mesmo antes de rejeitar, o discípulo, segundo Narahari Chakravarti, tinha obrigação, ou acho que era outro acharya, tinha obrigação de ser humilde e chegar para o Guru e dizer, eu acho que está errado isso. Mas esse caso de casamento é diferente. ¿Alguna otra pregunta, meus amigos, devotos, devotas? Espero. Obrigado. Haridarshan, ¿algún comentario, meu querido Haridarshan? Grande alma. No hay comentarios, no hay preguntas. Con permissão de vocês, vamos começar a trabalhar. Hoje doada, sim. Hoje podemos comer pão, pizza e tudo isso. Muito obrigado. Pancha Kalpatarivachak, Kulpa Sindhu Vivachak, Paditanam Pavanevi Vaishnavi Namo Namaha. Minhas reverências para todos vocês. Vou olhar mais uma vez se alguém deixou mais uma pergunta e se não, já encerro. Gratidão. Está certo. Tá bom. Gratidão a todo mundo também. Bom dia para todos.